Acho que podemos, né? Aí o pessoal vai chegando. É você, né? Bom dia, Mitico. Ah, fica tranquilíssima. Beijo. Então estamos. Bom dia, bom dia, bom dia para todos. Que bom, né? Mais uma vez aqui, plena segunda, uns com frio, uns com calor. E enquanto o mundo ainda está despertando, a gente já decidiu que a gente começa a nossa semana de um jeito diferente, porque a gente não negocia resultado. E aquilo que a gente decide fica menos difícil, né? Não é que não existam os obstáculos, e sempre existem, né? Mas a gente decide transpor da melhor maneira possível. Para a gente começar esse dia, esse momento, acordar o nosso corpo, a nossa mente, a gente se centra, né? A gente está presente, então a gente decide, respira fundo para que o oxigênio nutra e, e abasteça as nossas células para a gente ficar bem desperto e consciente nesse momento. E hoje o tema é uma coisa que eu gosto muito, aliás, é a minha linha de trabalho, que é a comunicação sem vitimização. Todas as vezes que a gente vem fazer esses encontros e toda vez que é o meu dia, né, de conduzir esses nossos encontros, de partilhar um pouco, eu costumo trazer para mim a pessoa o que é que significa isso e aonde isso fala comigo. E quando a gente fala de comunicação, vale a gente lembrar que apenas 7% da nossa comunicação global é verbal. Os outros 93% é postura, né? É a nossa expressão, é o nosso jeito não verbal de comunicar para nós e para o mundo o que é que nós somos, a nossa identidade, aquilo que nós pensamos. E quando eu falo de comunicação nesse sentido, vale a pena muito a gente se observar. Se aquilo que eu comunico... A Fabiola está com o microfone aberto. Se aquilo que eu comunico para o mundo, se aquilo que eu falo tem coerência com aquilo que eu sou, com o que eu me apresento. E eu costumo muito falar sobre como a gente fazer uma pergunta e você responde sim, querendo dizer não. As pessoas leem isso na gente. E o mais importante é a gente observar que o primeiro impacto, a primeira pessoa a ser impactada, a primeira pessoa a sentir de fato a potência e a consequência da comunicação sou eu. Porque a boca está muito perto do nosso ouvido. Então, quando eu falo, eu sou a primeira pessoa que é impactada por aquilo que eu digo
e para aquilo que eu escolho ser com a minha postura, com os meus gestos, as minhas expressões faciais, com aquilo que eu codifico para o mundo, com aquilo que eu quero dizer. E a comunicação, ela constrói a nossa realidade de um jeito que a gente muitas vezes não se dá conta. A nossa linguagem, o nosso vocabulário, aquilo que a gente absorve do mundo para ser a nossa referência, para ser o nosso repertório, porque durante todo o tempo nós estamos trocando isso com as pessoas, né? Então nós somos referência e repertório, e aquilo que eu expresso vai dizer de dentro para fora aquilo que eu sou. Então, o que é que eu costumo falar? Um dia desses eu fiz um post, quais são as 3 palavras que você mais fala? Quais são as expressões que você mais repete? E às vezes a gente repete sem se dar conta que aquilo leva a gente para o buraco ou que aquilo nos eleva. E aí você com você agora, pensa bem, quais são as 3 expressões ou as 3 palavras que você mais fala, que você mais repete e mais. Dessas todas que você mentalizar, que podem nem ser só 3, quais delas são realmente suas? Porque assim como tudo na nossa vida, às vezes a gente absorve ou herda coisas que nos foram imputadas. É uma programação que fizeram na gente e a gente nem percebeu. Eu mesmo, quando eu falo com as pessoas, acho que a palavra que eu mais falo para as pessoas, principalmente quando eu as encontro, e para as meninas, né? Oi, maravilhosa. Seja por mensagem ou seja por voz, assim, pessoalmente. Quem convive comigo normalmente percebe isso. E é uma coisa que é de mim. Porque eu sempre acho que as pessoas têm algo de maravilhoso para ser e para dar. Eu busco isso nas pessoas. Independente do estado de espírito emocional daquele momento, eu acredito que todo ser, que tudo aquilo que foi criado é maravilhoso. E é isso que eu acredito para a minha vida. Eu quero uma vida maravilhosa. Então, a palavra de lei para mim é maravilhosa. Uma delas. E eu costumo falar também incrível. E aí o incrível, ele pode ser, nossa, que incrível. Mas às vezes eu posso falar, nossa, incrível isso. De não acreditar no que está acontecendo. Mas aí também eu preciso ter a consciência de que momento eu estou usando aquilo e para que serve aquilo. Tem palavras nossas que elas já têm uma conotação positiva por natureza, como maravilhosa. Mas o incrível, ele pode ser uma expressão de uau, mas pode ser sim, incrível isso. Não acredito que a pessoa fez isso. E aí eu posso usar o inacreditável, mas eu quase sempre uso o incrível. E quando eu me comunico nesse formato, tudo aquilo que eu digo e expresso gera em mim uma linha de frequência. Eu elevo a minha frequência com aquilo que eu falo, eu ponho ela no chão. Então, eu sempre também conto uma história de que eu fui
em São Paulo, vizinha de uma pessoa há bastante tempo, e todas as vezes que eu encontrava, durante os 30 e tantos anos que eu morei lá com os meus pais, ou mesmo quando eu já morava fora, que eu frequentei lá, quando eu encontrava essa vizinha na rua e eu perguntava para ela se estava tudo bem, ela sempre dizia: ai, vai indo. A gente olhava para ela, esse vai indo era de um lugar de vítima tão profundo, como se ela achasse que o mundo tivesse destruído a vida dela. Era tão profundo isso que ela era fria. Eu nunca peguei na mão dela ou cumprimentei com um beijinho, com alguma coisa assim, que ela tivesse uma temperatura corporal quente. Nunca. E isso sempre me chamou a atenção. Ela era uma pessoa fria. E para a gente ter a ideia do quanto aquilo que a gente fala e acredita e vive impacta no nosso estado geral. Então, aquilo que eu tenho de linguagem, ele gera uma percepção para mim e para o todo, fora de mim. Em mim e nas pessoas também vai gerar uma emoção. Se eu chegasse aqui: oi gente, bom dia, tudo bem? Eu espero que vocês tenham uma ótima segunda-feira, que a semana de vocês seja incrível. Vocês iam acreditar? Não. Eu falo: nossa, deixa eu desligar, porque fui. Eu estou fazendo aqui. Porque ia gerar o quê? Isso. E é assim que a gente deve se observar. Principalmente nós que caminhamos que decidimos caminhar para um lugar melhor na nossa vida, em nós mesmos. A nossa energia, obviamente, não vai estar em alto 365 dias, porque, querendo ou não, a gente é impactado, sim, pelo que acontece, pela emoção. Mas eu posso ficar naquele estado de vibração baixa e de descrença, muitas vezes, em mim, o mínimo de tempo possível. É só o tempo de tomar um respiro e voltar. Imaginar que a nossa vida é como quando a gente entra na cabine da roda gigante. A gente entra embaixo. Mas conforme ela vai se movimentando, a tendência é subir. E a vida toda é assim. Nós passamos por esse ciclo de estar embaixo, nós subimos. No meio a gente tem um certo grau de equilíbrio. Chegamos ao topo e refazemos o ciclo. Isso é normal. O que eu não posso é entrar na cabine e querer ficar lá inerte, imóvel, o tempo inteiro. Essas percepções que a gente tem, elas vão gerar em nós uma emoção. E aquilo que eu vou produzir, e aquilo que eu vou me tornar, e aquilo que eu vou dizer para o mundo enquanto mensagem, enquanto posicionamento, vai gerar também uma emoção nas pessoas e em mim. E toda a emoção que eu gero, tudo aquilo que eu causo, tudo aquilo que eu me dou, que eu proporciono para alguém nesse sentido, vai causar um comportamento, vai criar um comportamento. E muitas vezes a gente acaba adotando comportamentos que não fazem parte do nosso eu profundo, por conta dessas percepções que viraram emoções e que viraram esse comportamento. Qual é de tudo que você é,
Qual é o comportamento que você fala, nossa, isso eu preciso mudar. Isso não é legal. Mas parece que está encruado, né? Parece que a gente foi feito com aquilo. Esse é o momento da gente pensar nisso. Então, para que eu tenha uma fluidez melhor na minha comunicação e que eu não me faça vítima como a minha vizinha lá, que vai indo, eu preciso alinhar aquilo que eu sou com aquilo que eu falo, mas, e principalmente, com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu leio e com as mesas que eu sento. Se eu sou a média das 5 pessoas com quem eu mais convivo, e isso é muito poderoso. E o conviver pode ser nesse dia a dia, mas eu prefiro acreditar nas 5 pessoas que eu escolhi caminhar. E às vezes a gente escolhe mal. Porque, entre aspas, teoricamente, a gente já é obrigado a conviver com aqueles que estão dentro da nossa casa. E, invariavelmente, aqueles que estão dentro da nossa casa, é muito difícil que eles tenham com a gente esse alinhamento. Quantos de nós aqui, por exemplo, e começando por mim, convive com pessoas que falam assim, nossa, eu não sei o que você está fazendo. E aí a gente é obrigado a se colocar numa posição de resistência. Porque se eu desejo muito algo, como nós que estamos aqui agora, a gente está aqui porque a gente quer transformar a vida em algum ciclo, em algum momento, em alguma área ou em todas, eu me comunico também para resistir. E às vezes a gente vai passar por um ciclo de que essa resistência, essa, entre aspas, teimosia, ela vira aquilo, eu vou fazer dar certo só de raiva. Porque a gente necessita todo o tempo ser amado, ser aceito, pertencer. Nenhum ser humano na face dessa terra faz algo que não seja para ser amado, notado, se sentir pertencente. Só que isso não pode me tornar vítima das circunstâncias. E como é que eu faço isso? No encontro passado, Pedro falou muito sobre autorresponsabilidade. E a minha comunicação sem vitimização, ela passa por esse lugar 100% do tempo. Eu não posso terceirizar a minha responsabilidade de ser quem eu sou. Eu não vou dar a responsabilidade da minha vida, daquilo que eu quero, dos meus sonhos principalmente. Não vou delegar isso para outra pessoa, porque isso é um desafio meu. Ao mesmo tempo, também não vou participar e absorver o que é sua responsabilidade para mim. E a gente faz muito isso, em nome do amor, muitas vezes. A gente cuida muito da vida dos outros. A gente sempre acha que o nosso jeito de fazer e de viver e de levar as coisas, de ser as coisas é melhor. Para quem é pai e mãe, acho que isso é latente, né? Porque o pai e a mãe, eles sempre, na teoria do pai e mãe, eles sempre sabem o que é melhor para o filho. Até mesmo quando esse filho já tem autonomia de decisão. Então a gente precisa ter esse cuidado. E para a gente que às vezes vira meio pai e mãe dos outros,
E eu falo isso fazendo um meia-culpa mesmo, porque eu sempre tive isso instintivamente em mim. A gente precisa abandonar, porque às vezes no intuito de comunicar ajuda e de ser o ajudador, a gente prejudica a própria vida. Porque a gente interrompe o processo do outro. Então, a gente no nosso papel não precisa ficar puxando ninguém. A pessoa tem que acordar e despertar para que ela mesma se conduza, para que ela mesma ache o lugar dela nessa vida e no mundo, o caminho dela, os sonhos dela, a identidade dela. Quem se coloca nesse lugar muitas vezes da vítima, né? A vítima ela sempre encontra um culpado. Ou é da circunstância, ou é de alguém, ou é o governo, ou alguém. Nunca é ela que fez, nunca é ela que causou. Quando eu saio dessa posição da vítima, para dirigir a minha vida, para comunicar que eu sou responsável por tudo aquilo que me acontece, que eu escolho, eu crio responsabilidade. E a responsabilidade, ela devolve o poder. Porque aí eu tiro os outros do meu caminho, no sentido da interferência. A gente, por ser o ser humano, lá nas aulas de ciências sociais, né? Sempre a tia lá da escola falava pra gente que o homem é um animal social. A gente não foi criado para andar sozinho, mas as nossas decisões de vida, o nosso impulso de viver, de criar e de ser, ele nasce a partir daquilo que nós temos dentro. Então, quando eu sou autorresponsável por tudo aquilo ao meu redor, pela minha vida, pela minha existência, pelo legado, o que é que você quer deixar quando você não estiver mais aqui materialmente? Isso me dá poder. Como é que você deixa a sua marca na vida das pessoas? Como as pessoas se lembram de você quando saem da sua presença? E quem normalmente terceiriza a culpa, quem delega a responsabilidade da vida para os outros, normalmente terceiriza a mudança. Aí ela entra naquele fluxo, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que vier, veio. Quantos de nós já não ouvimos de pessoas, o que vier é lucro? É a mesma história lá da metáfora, né? Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, a gente precisa muitas vezes separar, como se diz, o joio do trigo. Durante esse processo de construção da minha narrativa, da minha comunicação, de entender o meu papel no mundo, a minha autorresponsabilidade, a gente vai sentir dor, porque a dor faz parte do crescimento. Eu gosto sempre de fazer uma analogia com a semente. Vamos fazer metaforicamente aqui, imagina uma semente de uma maçã. Você partiu a maçã, pegou a semente. Aí você tem um cantinho lá, um terreno, e você plantou a semente lá sozinha, porque ela é uma, lá na terra, lá no fundinho. Até que ela germine, ela vai ficar sozinha, no escuro, suportando a pressão, o calor, o frio, a umidade. Quando ela decide, pela lei natural, germinar, ela vai romper aquela casca dura que guarda a
a potência que ela é de planta dentro. Só que a primeira atitude dessa semente não é pôr a folha para fora, é aprofundar a raiz. Então, primeiro ela vai crescer para baixo. Porque para ela poder se aparecer, para ela fazer as funções para o que ela veio de macieira, ela precisa buscar água, ela precisa se nutrir no solo, para ela poder ter força para apontar para cima. E eu não estou falando de semente só da macieira, eu estou falando da gente. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje é aprofundar a raiz. A gente vem buscar essa nutrição interna por meio disso que a gente comunica aqui toda segunda-feira, no 559, para que a gente, a hora que colocar a nossa folha para fora, para que a gente suporte o que vem. Porque quando a árvore germina, aprofundou a raiz e ela resolve apontar para fora, que ela vai crescer, ela vai enfrentar todas as agruras do tempo e daquilo que vive em volta dela. Então, ela vai ter de vencer as pragas, ela vai ter de vencer as ervas daninhas, ela vai ter de vencer o calor do sol na folha, a chuva forte, o granizo muitas vezes, que vai rasgar as folhas dela. Mas ela vai continuar no processo. Por quê? A raiz é profunda. A nutrição dela está lá embaixo. É lá na profundeza que vai criar o impulso para ela subir. E ela era uma semente. E ela vira um pequeno arbusto, e ela continua suportando tudo aquilo do ambiente, e o caule, aquele pequeno caule que antes era caule, vai se transformando em tronco. Aquelas poucas folhas vão se multiplicando e vão se transformando em copa, verdinho. Tanto que um dia vira abrigo, vira ninho, né, de passarinho. E aí vem a época de mostrar para o mundo aquilo que ela se tornou. Ela começa a florir. E assim acontece com a gente, quando a gente vai avançando no nosso crescimento. Nós passamos por essa fase de aprofundamento da raiz, de virar um pequeno vegetal, de ter um caule, depois engrossando o nosso tronco, formando a nossa folhagem, florindo, até que um dia surgem os frutos daquela pequena semente que você plantou em algum canto. E quantas sementes existem agora nessa árvore toda cheia de frutos? Ninguém sabe quantas maçãs cabem numa semente. E a nossa comunicação passa por isso. Você vai poder fazer o impacto na vida de uma pessoa, você cria impacto na vida de uma pessoa, você transforma a vida de uma pessoa, muitas vezes através de uma palavra. Porque você escolheu não ser mais vítima, mas você escolheu dar fruto. E a gente dá fruto com a nossa vida. E a gente ao longo dela não vai percebendo que a gente reclama demais, que a gente justifica tudo, explica demais, que a gente se torna limitado através da nossa linguagem. Às vezes a gente se rotula. Eu sou tímido, eu não gosto muito de falar. E às vezes não faz isso por medo.
Muitas vezes a gente não enfrenta as coisas que vão nos tornar visíveis para o mundo, como essa macieira, por exemplo, porque a gente tem medo único e exclusivo do julgamento. Então eu prefiro me recolher. Eu sou a semente guardada na gaveta. Eu não tive nem coragem de romper. A gente aprende muito, nosso cérebro ele aprende por repetição. A gente só fala, a gente só é o que é porque a gente repete. Quando a gente está ensinando uma criança a falar, por exemplo, eu lembro que o meu irmão, eu era maior, né, quando ele nasceu, e quando ele começou a falar, ele chegou pra gente e falava enrolado lá, mas eu lembro muito de uma palavra que ele falava, que era fulola. E ele ficou falando fulola durante bastante tempo. Ah, fulola, fulola. O que é fulola? E depois de um tempo a gente foi descobrir que fulola era vassoura. Quando a gente descobriu o que era, a gente começou a ensinar para ele que fulola não era fulola, era vassoura, que o nome daquilo era vassoura. E a gente repetiu tanto que um dia o fulola desapareceu. E a vassoura surgiu. O que é que você repete que faz parte da sua identidade, que você nem se dá conta de que te faz mal, ou de que não é o jeito certo que você, ou o jeito que você gostaria que fosse? Às vezes é um comportamento herdado. Muitos de nós falam assim, nossa, meu pai ou a minha mãe faz tal coisa e eu detesto. Mas quando você está fora da ausência deles, você faz igualzinho. Porque é padrão. Então, quanto mais a gente repete uma coisa, uma narrativa, uma atitude, um comportamento, mais o cérebro da gente entende que aquilo tem valor e que é verdade. Haja vista as pessoas que mentem compulsivamente. Elas falam com tanta verdade interior, elas acreditam tanto que no fundo depois vira verdade. Então a gente precisa ensinar. Nosso cérebro é uma coisa maravilhosa. Ele aprende. Nós somos um centro de processamento de dados que não existe nenhuma outra cópia no mundo. Só que a gente precisa aprender a fazer a varredura naquilo que não serve. Porque senão a gente fica desinteressante. E se dão bem e dão mais certo na vida as pessoas interessadas em ser interessantes. O interessante constrói legado. O interessado, ele tem a curiosidade desperta, inata. Se eu não sei muito bem uma coisa, mas eu tenho afinidade com aquilo, eu vou lá aprender. Nenhum aprendizado na nossa vida, mesmo dentro dos momentos de dor, é nulo, é sem efeito. Todas as nossas experiências vão gerar em nós algum aprendizado. E isso vai compor aquilo que a gente comunica para tudo. Às vezes a gente, passando pelos desafios, a gente necessita de solução. E em alguns momentos a gente nem quer a solução. A gente só quer
a confirmação emocional. A gente é capaz de produzir absolutamente tudo na nossa vida. Todas as coisas que nos acontecem, somos nós que produzimos. Boas ou ruins. Essa semana, ontem mais especificamente, aconteceu um acidente de carro com alguém bem próximo a mim. E essa pessoa, ela tem o hábito de dizer que a vida dela é uma droga mesmo, que tudo acontece com ela. Ontem ela bateu o carro, 7 horas da manhã, domingo, Dia das Mães. Só para confirmar aquilo que ela acredita. Então, tudo aquilo que você põe para fora, a sua mente vai dar um jeito de produzir para confirmar aquilo que você está falando é verdade. Eu gosto sempre de usar um exemplo. Tem uma outra pessoa que eu conheço que tem esse viés também. Tudo acontece com ela, a vida dela é muito ruim, ela é azarada mesmo. Essas são as palavras que ela fala dela. Nada dá certo para mim, a minha vida é sem sentido, tudo que eu vou fazer tende a não dar certo. Um dia desse marcou uma consulta e foi para a consulta, chamou o Uber. Acabou o combustível do carro no meio do caminho. O cara pediu para parar no posto, ela falou que ela estava atrasada, ele não parou, acabou o combustível. Resumindo, ela teve que descer, cancelar a corrida e chamar outro. Chegou lá no consultório, ainda há tempo. Chegou lá, a secretária disse que o médico não ia poder atender porque tentou desmarcar com ela, ligou, mandou mensagem, ela não viu. O médico não pôde atender, teve que remarcar para outro dia. E na volta, por outro carro de aplicativo, a pessoa perdeu o freio. Foi um negócio bizarro. Mas tudo isso aconteceu com ela, com 2 carros de aplicativo, mais a consulta que não aconteceu num prazo de menos de 2 horas. Aí ela chegou lá no trabalho e falou assim para mim: tá vendo, Fer, você fala para mim que eu não posso ser negativa, mas tudo acontece comigo. Então a gente precisa começar a prestar atenção naquilo que nos acontece para entender se aquilo não é só a confirmação daquilo que a gente fala. Ah, eu não tenho dinheiro para nada. Vai continuar não tendo. Ah, mas é tudo difícil. Vai continuar sendo. A gente precisa olhar para aquilo que a gente comunica. Porque senão a gente está se condicionando e se fadando a cair numa armadilha criada pela gente mesma. Então, a gente precisa sempre substituir essas nossas atitudes, essas coisas que a gente faz, de reclamar muito, de justificar demais, de colocar a culpa nas coisas ou nas pessoas, de ser vítima do destino, por responsabilidade, por clareza, por escolha, por decisão, por ação prática. O que é que você vai escolher para a sua vida hoje? Como é que você vai caminhar hoje? Porque é só agora mesmo. É só hoje mesmo. Amanhã sabe lá Jesus.